Salve, amantes da história! Eu sou Jairo Alves, estou de volta com mais um vídeo aqui do canal História Nerd. Como eu prometi para vocês, no vídeo anterior, eu trouxe as características comuns. Quais são as características comuns de qualquer história de herói? Naruto, Goku, Harry Potter, história de Buda, história de Jesus Cristo. Todas essas histórias que tem um herói, elas têm características comuns. Esses heróis têm uma chamada lenda padrão do herói. Eu vou deixar o link aí desse outro vídeo para vocês darem uma olhada. Mas hoje, como eu prometi, eu vou trazer quais são os passos que o herói ele percorre, né, na chamada jornada do herói, para que ele se consagre como herói. Quais são os passos que o herói ele deve percorrer para ele se consagrar como herói? Chamada jornada do herói. Fica comigo aqui para você conferir quais são esses passos. Então é isso aí, né, pessoal? O livro que eu vou trazer hoje, que vai servir de base para esse vídeo, vai ser esse livro aqui, ó. O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Esse livrozinho aqui, ele é um pouco extenso. Ele tem aproximadamente 376 páginas. Essa edição aqui é de 2007, essa edição aqui. O conteúdo do livro em si é espetacular. Essa encadernação aqui, ela não é muito boa. Como vocês podem ver aqui, eu manipulei muito. Soltou, eu tive que mandar encadernar aqui, ó. Então aqui a encadernação dele não é muito boa. Tem algumas figuras aqui, mas também as figuras são em preto e branco. E o texto, eu acho que deveria ser um textozinho também um pouco maior, né? Porque a letra é muito pequena, a fonte da letra é muito pequena, ó. Então para você passar muito tempo lendo, não é legal, né? É um livro que tem uma linguagem acadêmica, né? Um livro não é tão simples assim de você ler e compreender as ideias do autor, mas que é um livro que é muito interessante, porque ele vai desenvolver a chamada jornada do herói, não é isso? O que é a jornada do herói? Tem vários vídeos aí, já no YouTube falando disso aí, mas eu vou trazer aqui a minha versão aqui, né? E o mais interessante é que esse livro aqui, ele foi escrito em 1949, olha como é antiga a história, e esse livro ele influenciou muitas histórias de heróis modernos, né? Você vê o George Lucas, quando ele criou lá o Star Wars, ele na época que ele fazia faculdade, ele leu esse livro aqui do Joseph Campbell, né? Então, se você prestar atenção às várias histórias de heróis que existem, de animes, de filmes, as histórias antigas de heróis, o Ulisses, Teseu, a história do Hércules, você vê esses animes atuais, né? Você vê o Naruto, Harry Potter, o Star Wars, né? A história do Luke, vou falar muito aqui da história do Luke, vai seguir esse padrão. O Joseph Campbell ele fez uma investigação em várias mitologias e várias histórias de heróis ao longo da humanidade, né? De várias tribos, ao longo de todo o mundo, ele colheu vários relatos para poder analisar esses passos, né, da chamada jornada do herói, né? Então vamos ver aqui, eu vou falar só dos pontos principais, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então o primeiro passo da jornada do herói é o chamado da aventura, né? Geralmente você está ali o herói, ele vive num mundo comum, ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa, não tem nada de especial que distingua ele dele e de outras pessoas, aparentemente ele não se destaca. A maioria das histórias tem essa tendência, o herói ele não se destaca. O Luke Skywalker lá no Star Wars, ele é um fazendeiro como qualquer outro, não tem nada demais. Você vê o Harry Potter lá chega a ser até desprezado lá pelos tios dele, né? Vive lá debaixo da escada, é desprezado. Então o herói quando ele é criança, geralmente ou ele tem aquela aptidão, né? aquele dom excepcional, ou então ele é desprezado, né? Aí ele vive num mundo comum e de repente ocorre alguma coisa que tira o herói daquele mundo comum e traz o herói para o chamado da aventura, né? O primeiro passo. Traz o herói para a aventura, né? Aí o Harry Potter ali, ele lê uma carta, o Luke Skywalker ele encontra lá os robôzinhos lá, o R2-D2 e vê lá a mensagem, né? A mensagem lá da Princesa Leia. Então isso ali tira o herói do mundo comum e o leva para o chamado da aventura, né? É o primeiro passo. O segundo passo é quando aparece o arauto. Geralmente o arauto, que é ali o mentor ali, geralmente ele é que vai transmitir ao herói a missão dele, né? Ele é que vai falar dessa missão, né? Você vê ali no Harry Potter é o Hagrid, quando ele aparece, né? E fala pro Harry Potter que ele, na realidade, ele é um bruxo, né? Ele pertence ao mundo mágico, né?
E no Star Wars ali é quando o Ben Kenobi, né, que é o Obi-Wan Kenobi, ele aparece e começa a conversar com o Luke e falar, né, do pai dele, das guerras clônicas e etc, né. E aí, geralmente, o terceiro passo é a recusa do chamado, né. O herói é aquele temor normal que as pessoas têm, né, natural, de adentrar em alguma coisa nova, né, o medo do desconhecido, a aventura, a pessoa achar que não vai dar conta daquela aventura, então sempre o herói fica ali meio reticente ali, né. Você vê no Hobbit, lá no Hobbit, quando o Gandalf aparece lá com a companhia dos anões, ele não quer participar, né? Ele não quer fazer parte ali da aventura dos hobbits, né? Ele fica ali meio receoso, mas posteriormente ele acaba aceitando, né? Então, geralmente, o herói, inicialmente ele fica ali com aquele temor da aventura, mas posteriormente ele acaba aceitando o chamado da aventura, né? E aí, para aquele que aceita o chamado da aventura, ele é transportado, né, de uma realidade normal, de um local normal, para uma região desconhecida, uma região miraculosa, uma região cheia de fartura, de alimentos, de animais estranhos, de criaturas esquisitas, um mundo mágico, né? Harry Potter sai do mundo comum e vai para o mundo mágico, né? O Luke Skywalker, ele sai lá, ele vivia como escravo, aliás, o pai dele que vivia como escravo, né? Mas o Luke ele vivia como um camponês ali, a vidazinha normal, e de repente ele adentra na Millennium Falcon e vai para o espaço, né? Quer dizer, um local totalmente novo da realidade dele, né? Então essa região desconhecida geralmente é um local de fartura, de alimentos, de criaturas estranhas, onde tudo é possível, é um local totalmente maravilhoso, né? É um local totalmente diferente do comum, né? O auxílio sobrenatural é o quinto passo, né? Quando ele chega nesse mundo, nessa região desconhecida, essa região sobrenatural, geralmente aparece algum auxiliar, algum mago, algum ferreiro, alguém que vai dar para o herói ali um chamado amuleto, né? O que é esse amuleto? Alguma arma mágica, né? O Harry Potter, quando ele chega lá no Beco Diagonal, ele recebe do Olivaras a varinha, né? E o Luke, quando ele começa a conversar lá com o Obi-Wan Kenobi, lá o Ben Kenobi, no filme, no Star Wars, o Ben Kenobi entrega para ele o sabre de luz que era do pai dele, né? Então, ali, aquele amuleto ali, lá na frente, ele vai ter uma função, né? Ele vai servir ali o herói, né? Vai ter uma função fundamental no herói. Então, esse auxílio sobrenatural é aquela arma mágica que o herói recebe, né? E o sexto passo, o velho sábio. Geralmente nessa região nova, essa região desconhecida, essa região misteriosa que o herói vai, ele vai encontrar lá geralmente um velho sábio. Você já prestou atenção? Como toda história de herói, você tem um velho, aquele velho geralmente muito sábio, que sabe os segredos das artes da luta, as artes mágicas. Você vê ali no Dragon Ball, você tem um mestre Kami, você vê no Cavaleiro do Zodíaco, você tem o mestre Ancião, né? Você vê no Star Wars, quando o Luke, quando o Obi-Wan Kenobi se afasta e o Luke ele vai atrás do mestre Yoda, né? Aquele mestre Yoda ali, ele vai ser o velho sábio, né? Vai estar guiando ali o herói, né? No Harry Potter, você vai ter ali o Dumbledore, sou muito sábio, né? Interessante que inicialmente esse velho sábio, ele não aparenta ter tanta sabedoria, né? Você vê que a primeira imagem que tem lá, a primeira vez que o Dumbledore aparece no Harry Potter, é justamente ali na seleção das casas, né? Lá no primeiro livro. E aí o Dumbledore está cantando lá o hino de Hogwarts e queimando graxa lá, cantando o hino exaltado. Então o Harry olha e esse cara realmente sábio, né? Aí o mestre Yoda lá, quando o Luke chega lá onde ele está lá andando no meio do mato, o Luke olha para ele, esse cara não deve ser o mestre Yoda não, tá muito... Aí fica brigando pela luzinha. Então inicialmente o velho sábio, ele não tem aquela áurea de sabedoria, né? Mas posteriormente ele é fundamental na aventura do herói, né? Porque ele é que vai ser o guia intelectual do herói, né? Aí nós vamos aqui agora para o sétimo passo, o ventre da baleia, né? Após o herói ele receber o chamado da aventura, ele percorrer ali o primeiro limiar, né? Que ele sai do mundo comum, vai para o mundo sobrenatural, o mundo especial, e ele começa a ter as provações, as aventuras dele. Ele chega a um ponto em que, geralmente nas histórias, ele é engolido pelo animal, né? Um animal gigantesco, né? O Hércules, o Jonas, né? E a baleia lá na Bíblia. Você vê lá no Luke, o Luke tem um momento depois que ele já inicia o treinamento dele, que ele vai adentrar lá na caverna, né? E lá dentro da caverna ele enfrenta o seu íntimo, né? Ali ele tem uma simbologia de enfrentar o
seu interior ali, né? Então vai ser uma provação que o herói tem que passar para poder transcender, sair da sua normalidade, do mundo comum, da pessoa comum e ir além, né? Depois do ventre da baleia é que ele fica pronto para enfrentar o seu maior inimigo, né? É a última fase que ele tem que percorrer, a última fase que ele tem que percorrer para poder transcender e ficar completamente pronto para enfrentar o seu mal maior, né? Você vê o Harry Potter lá, ele morre, né? Ele praticamente se entrega lá para o Voldemort, lá no último livro, e aí o Voldemort o mata, né? Mas para matar uma parte que o Harry tinha do Voldemort, que era dentro dele, então ele enfrentou ele ali, ele transcendeu, né? Ele ultrapassou e voltou, que é o chamado vento da baleia. É quando o herói morre e retorna, ele transcende e depois daquela volta, aquela volta simbólica, né? Nas histórias clássicas, o herói ele vai ao submundo, né? Lá você vê o Dante na Divina Comédia, você vê o Orfeu, você vê o Ulisses, né? Da Odisseia, eles indo lá ao mundo sobrenatural e retornando, né? Cumprindo a missão, né? E quando o herói volta, ele está preparado para cumprir a missão suprema, né? Enfrentar o mal supremo, né? Aqui é o 8º passo, né? Quando ele enfrenta o grande mal, né? Quando o Harry Potter ele volta lá da sua morte, ele vai enfrentar o Voldemort, que é o seu oposto, né? O antagonista do herói, né? E o Luke, depois da caverna, de enfrentar o seu medo, né? Lá no Star Wars, ele vai estar pronto para enfrentar o grande mal, que é o Imperador, né? Que é o último filme lá do Retorno de Jedi, lá no Star Wars, né? E a apoteose, né? Quando o herói ele vence o mal supremo, então pronto, ele cumpriu a sua missão. Aí geralmente nas histórias, dependendo da história, vai ter um fim determinado, né? Algumas histórias, nas histórias mais clássicas, o herói se torna um rei, o líder da tribo, ou então simplesmente ele passa a ter uma vida comum, né? Ele faz aquele sacrifício final, às vezes até, dependendo da história, ele pode até morrer, né? Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade, então ele fez o sacrifício final. Renasce, volta, né, do mundo dos mortos lá, ao 3º dia e ascende ao céu, né? Então o que o herói traz depois que ele vence o mal supremo é algo que vai salvar toda a humanidade, todo o povo dele ali, né? Todo o vilarejo, todo o local que ele vive, né? Então em algumas histórias o herói, ele tipo Luke Skywalker, ele vira lá o mestre Jedi, o último Jedi, né? O Retorno de Jedi, ele vira um cavaleiro Jedi, ou simplesmente ele volta para a vida comum, né? O Harry Potter, depois que ele destrói o Voldemort, ele não quer o poder, né? Ele devolve lá a varinha das varinhas lá pro túmulo do Voldemort, do Dumbledore, e ele quer só ter lá engraçado que no final no último livro ele diz que só quer ir para a cama dormir, depois da batalha ele está cansado, né? Então ele quer ter uma vida comum. Então é muito comum isso aí, o herói, no último passo aqui, né, após a apoteose, é o chamado retorno, né? É o retorno, o regresso para casa, né? Quando o herói volta e passa a ter uma vida comum e a partir dali ele vai usufruir dos frutos ali de toda a jornada que ele teve, de ter enfrentado o mal e ter descoberto ali uma filosofia de vida, ter trazido um tesouro, ter trazido ali alguma coisa que vá melhorar a vida lá das pessoas onde ele vive, né? Então tá aí, esses são os passos, né? Alguns passos, tem mais ou tem menos no livro aqui. O livro ele aprofunda algumas questões aí. Eu trouxe só assim mais os principais aqui para a gente ter uma noção e para você prestar atenção nas histórias de herói daqui para frente. Quando você assistir um filme, assistir um anime, assistir uma série, você prestar atenção se o herói segue esses passos, né? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, veja o perfil do canal lá no Instagram, História Nerd no Instagram. E é isso aí. Se você gostou, deixe nos comentários aí o que é que você acha desses passos aí que o herói percorre, né, para se tornar um herói. E é isso aí, até o próximo vídeo.